Paulo E aí? Henrique já está por aqui certo? para Estamos me de volta. contar. Eu quero saber essa história do joinvilense que saiu andando por aí. Andando por aí. É. Livre, leve e solto. Isso aí. Subiu umas montanhas aí, quase nada, né? Tô aguardando esse 6 momento, mil metros Paulo. de altitude aí, Gabi. Muito fácil. Conseguiria? Nem a pau. Tudo certo? Tudo bem? Bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no SCC Esporte. Olha, foi um prazer passar essa semana com você, está sextando agora, né? Daqui a pouco a gente vai tocar em um assunto bem legal sobre a questão do Lucas Perry, goleiro do Botafogo, que foi convocado para a seleção brasileira. Mas por enquanto a gente vai lá pro litoral norte, onde em Joinville... A gente vai lá em Balneário Camboriú, desculpa, litoral norte, onde em Camboriú a gente vai falar então com a Cris Pinheiro, porque hoje está acontecendo uma etapa catarinense de vôlei de praia sub-21. Rolam as quartas de final, semifinal e também a grande final. A Cris já tá lá, tá ali pertinho da areia, Cris. Por aí não entra altinha, é só vôlei de praia, né? A Cris tá podendo ouvir a gente? Probleminha de comunicação, então agora sim a gente vai para Joinville com a Jade Olímpio, que vai contar essa história melhor pra gente sobre o joinvilense que subiu uma pequena montanha no continente africano. É isso, Jade? Conta pra gente melhor a história. Bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo, um catarinense de Joinville, Edgar Nascimento, que ele é diretor comercial, subiu uma montanha mais alta do continente africano. Dá para acreditar, Paulo? E olha, é o Monte Kilimanjaro, localizado na Tanzânia. Tem 5.900 metros de altura, Paulo. A subida demorou 3 dias, separados em 3 horas de caminhada até o acampamento no primeiro dia. Aí 10 horas de caminhada no segundo, no último dia foram 15 horas de caminhada num terreno com muito desnível até finalmente alcançar o topo. Ele chegou a enfrentar um frio de menos de 15 graus durante a noite. Em janeiro do ano passado, ele começou a riscar da lista um projeto pessoal chamado 7 Cumes, onde elencou as montanhas que mais gostaria de subir. A primeira em 2022 foi o Aconcagua, que é a segunda mais alta da lista, com quase 7.000 metros e que fica também na Argentina, Paulo. Agora ele riscou o Kilimanjaro, no topo da lista vai ficar o Everest, mais pro ano que vem. Ele foca agora no terceiro colocado e a mais alta montanha da Europa. Inclusive, tá voltando agora pro Brasil, Paulo, e mandou um áudio explicando pra gente. Vamos conferir? Se der tudo certo, eu quero fazer a maior montanha da Europa, que é o Elbrus da Rússia. Que aquela parte ali fica, aquela parte da Rússia fica na Europa, bem na divisa na fronteira com a Geórgia ali, sabe? Então, e o porquê que eu não posso dar certeza sobre se eu vou para a Rússia ou não? A Rússia está em guerra, e essa guerra está atrapalhando bastante os projetos aí de montanha. Só que esse ano, alguns montanhistas poloneses e americanos conseguiram escalar o Elbrus pela Geórgia. E segundo eles, está tranquilo lá. Não tem situação, não tem problema nenhum. Não tem, zona militar te impedindo nada. O problema de tu entrar num país em guerra é que não existe lei local, né? Que toda montanha a gente precisa de uma permissão. Lá no Aconcagua não é diferente, é o tal do permisso, né, que a gente pede. Se eu conseguir o permit para o Elbrus, eu vou pro Elbrus ano que vem. Orgulho aqui para Joinville, a gente vai seguir acompanhando, viu, Paulo? Montanha pequenininha, né? Eu volto com você. Cada um com seus projetos, né? O dele é um pouco mais audacioso. Eu tô tentando fazer exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, viu, Jade? Tô conseguindo aos poucos. Obrigadão, Jade. Um abraço para ti. Ótimo final de semana. Agora a gente vai falar sobre o jogo da seleção brasileira, que está dando, então, primeiro passo para a Copa do Mundo hoje. E uma das maiores novidades no plantel de Fernando Diniz é o goleiro do líder absoluto do Brasileirão, Lucas Perry, que foi convocado depois de lesão de Bento, do Atlético Paranaense. Mas, para muita gente, o paredão alvinegro sempre foi uma primeira opção. Quer conhecer melhor a história dele e o que essa convocação significa? O Flávio Vini, do Rio de Janeiro, preparou uma matéria especial. Vamos conferir. A alegria do Lucas Perry e dos companheiros no Botafogo se justifica. A convocação para a seleção brasileira simboliza uma reviravolta na vida do goleiro. Seleção brasileira é um sonho para todos, né? E como até
disse ontem, se 1 ano e meio atrás, quando eu cheguei no Náutico, eu imaginasse que em 18 meses depois eu ia estar na seleção brasileira falando com você aqui agora, eu não iria acreditar. Formado na base do São Paulo, Perry teve poucas oportunidades no time que o revelou. Há 1 ano e meio, escapou de um rebaixamento para a Série C com o Náutico. Mas foi no time pernambucano que o goleiro começou a se destacar. As boas atuações despertaram o interesse do Botafogo. Chegou no Rio para ser o reserva do ídolo Gatito. Com a lesão do paraguaio, virou titular e não saiu mais da equipe. Perry é um dos responsáveis pela ótima campanha do Botafogo no Brasileiro, apontado como o melhor goleiro do campeonato. Eu acredito que o mais importante é a gente sempre buscar o equilíbrio, porque antes de eu passar esses 18 meses aqui que eu venho vivendo, que são extremamente abençoados, eu passei por alguns anos de momentos muito difíceis. Então, cara, essa ideia da gente sempre manter o equilíbrio, quando a gente está numa situação um pouco mais difícil, a gente manter o equilíbrio, que a gente ter a tranquilidade que as coisas vão melhorar, e do outro lado também, quando as coisas começam a acontecer, a gente ter também a perspectiva de que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que manter sempre muito foco. O Manga é um dos 10 goleiros do Botafogo que já foi convocado para a seleção brasileira. Essa é uma antiga tradição que começou lá na década de 30 e foi resgatada agora pelo Lucas Perry. O último tinha sido o Jefferson, que pegou até pênalti cobrado pelo Messi antes da Copa de 2014. Tudo que vem acontecendo com o Botafogo é muito gratificante, né? Por tudo que a gente vem vivendo. E a gente sabe do tamanho da torcida do Botafogo, né? Mesmo o clube vindo poucas vezes jogar aqui no Pará, é um clube de massa que está se reerguendo. A lista dos goleiros alvinegros na seleção ainda conta com Aimoré Moreira, que foi o técnico campeão do mundo em 62. Para o Perry, a seleção também representa a oportunidade de evoluir na posição. Poder ter essa experiência com o Alisson, com o Ederson, nos treinamentos, nos jogos, cara, é muito engrandecedora para mim. São goleiros que são modernos pra caramba e poder treinar com eles, ter esse convívio com eles, para mim a evolução é fantástica. 1,96 m de altura, agilidade e segurança a serviço do Botafogo e agora também da seleção brasileira. Esse daí é o paredão alvinegro e agora também mais novo paredão da amarelinha. Vamos continuar nessa pegada então, porque ontem teve seleção sul-americana estreando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Teve 3 jogos que aconteceram ontem. O Paraguai empatou com o Peru em 0-0. No fim do primeiro tempo, o advíncula da seleção peruana acabou sendo expulso. E ainda assim, eles conseguiram segurar o resultado. Por isso, cada um com 1 ponto na tabela. Lembrando que na segunda rodada, o Peru enfrenta o Brasil dentro do Nacional de Lima. E a atual campeã do mundo, a Argentina, venceu de forma modesta o Equador no Monumental de Núñez. O capitão da equipe, Lionel Messi, decidiu com gol de falta, altos golaço. E com isso, conquistou, além dos 3 pontos, a artilharia da história do torneio, empatando com o atacante Suárez, que é do Grêmio e também da seleção uruguaia, ambos com 29 gols. E a Colômbia com gol de Borré, gerado em cruzamento de John Arias, do Fluminense. Pessoal aí que é tricolor do Rio de Janeiro sabe e conhece muito bem. Venceu por 1-0 a Venezuela. Vamos ver então como é que ficaram as classificações agora das eliminatórias da Copa do Mundo 2026 aqui na América do Sul. A Argentina com 3 pontos, Colômbia também com 3 pontos, já que venceu. 2 resultados magros aí de 1-0. Paraguai e Peru com 1 ponto, depois do empate em 0-0. Brasil, que deve estrear hoje contra a Bolívia. Chile, Uruguai e Venezuela ainda não jogaram também. E Equador, que tem menos 3 pontos. Tem menos 3 pontos negativos por conta de uma escalação irregular feita na Copa do Mundo do Catar, em novembro de 2022. Agora a gente vai ao vivo lá para o Litoral Norte com a Cris Pinheiro, porque tá rolando Sub-21 de vôlei de praia. É isso, Cris? Quem é que tá jogando nesse momento? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Agora sim, nós estamos aqui nas quadras de vôlei de praia de Camboriú. Neste momento estão em quadra Balneário Pissarras e Itapema pelas semifinais e também pelo masculino disputam o 3º e 4º lugar Navegantes e Balneário Camboriú. Essa é a segunda etapa do Catarinense de vôlei de praia sub-21, como você falou, acontece aqui em Balneário Camboriú e segue até hoje. Por aqui já passaram atletas de 16 cidades catarinenses, masculino e feminino, e o município de Camboriú também tem várias duplas. A gente vai conversar com o Darierson, ele que é treinador dos atletas aqui de Camboriú. Darierson, como é que estão as tuas equipes? Oi, boa tarde. Nós colocamos 4 duplas para jogar na principal, 2 no masculino, 2 no feminino. A equipe masculina não teve êxito na classificação para as quartas de finais. No feminino, classificou uma dupla para as quartas de finais. E nós temos uma dupla que é a Beatriz Cruz com a parceira Lara, nós temos uma junção com o Balneário Camboriú, e elas vão fazer a final daqui umas meia hora e média. As finais acontecem hoje, não encerra hoje o campeonato? Hoje essa segunda etapa encerra hoje, né? Aí nós temos a terceira etapa em outubro, que vai ser na cidade de Itapema. Mas antes de encerrar, Paulo, vou conversar com a Bia, que é uma atleta de Camboriú. Você vai disputar a final, né, Bia? Qual é a expectativa aí? Boa tarde. A expectativa é de fazer um bom jogo e trazer mais um ouro para minha cidade. Legal, obrigada pela participação de vocês, sucesso no campeonato, na próxima etapa também. É isso, Paulo, segue até hoje o campeonato e a gente, quem sabe, pode acompanhar a terceira etapa que vai ser lá em Itapema, né, Alierson? Volto contigo. É isso aí, brigadão então, Cris. A gente vai seguir acompanhando, a terceira etapa a gente também vai estar lá. Tchau, tchau, um bom final de semana pra você, Cris Pinheiro. E olha só, a gente está encerrando o esporte agora nesse momento, mas segunda-feira a gente tem mais assunto, viu? A gente tem a questão da Série B, ô Gabi, Série B, a gente também tem Copa Santa Catarina e está começando agora, durante a manhã, o Campeonato Mundial de Surf da WSL. Ele vai até o dia 16, segunda-feira a gente atualiza tudo certinho. Segunda-feira é bom que o esporte está sempre recheado, né? Recheado. Bom fim de semana, Valeu, igualmente, Paulo. Gabi. Tchau, tchau.